437, thank you. That'll be good. You can taxi up to, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar o programa pedindo que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. Hoje nós vamos falar de mais dois assuntos, como sempre, já de costume, falamos sempre de dois assuntos aqui no nosso Air Sports. O primeiro deles vai ser sobre um vídeo que circulou bastante nas redes sociais essa semana. Vamos fazer um rápido comentário e depois vamos para o nosso segundo assunto. Esse sim, nesse segundo assunto nós vamos se estender bastante, que eu vou falar sobre a festa que foi o ENU nesse último fim de semana lá no céu, no Rio de Janeiro. Foi uma festa em homenagem ao meu amigo Gustavo Albrecht. Uma festa inesquecível, foi muito agradável. Quem esteve lá se divertiu muito, reviu muitos amigos e aproveitou bastante. Então vamos voltar para o nosso primeiro assunto, que é esse vídeo aí que vocês estão vendo. Tem uma grande confusão na aviação entre de-ice e anti-ice. Na verdade, o que vocês estão vendo aí é de-ice, não é anti-ice, como ele escreve aí. O anti-ice é bastante comum nos aviões comerciais, nos jatos comerciais e nos jatos executivos. Vocês podem reparar que o bordo de ataque das asas são sempre polidos, porque aquelas superfícies esquentam e se mantém quente, assim como o para-brisa. Então, o bordo de ataque, a entrada de ar do core da turbina e o para-brisa dos aviões ficam aquecidos, impedindo a formação de gelo. Isso é o anti-ice. O de-ice é um sistema que remove o gelo já formado. A gente pode observar nos King Airs, nos Cheyennes, o bordo de ataque da asa é preto e de borracha. Aquilo é um boot de borracha que ele infla para quebrar o gelo. Então, nesse caso que vocês viram aí nesse vídeo, é um de-ice. Vocês viram o boot de borracha, inclusive trabalhando, ele dando uma inflada. Ele trabalha em ciclos. Agora, para a gente terminar o nosso papo, é importante, quando vocês estiverem usando o de-ice, que vocês esperem pelo menos 1 centímetro a meia polegada antes de ativar o sistema, para não acontecer o que aconteceu nesse caso aí, onde ele ativou o sistema e ficou ainda um pouco de gelo. Por que que fica? Se você acionar o sistema com pouco gelo, o gelo se molda ao boot inflado e acaba não saindo. E se você pegar mais gelo, vai formar uma camada espessa de gelo que você não vai conseguir mais tirar, porque esse gelo já se moldou ao boot inflado. Então é importante que você espere para formar uma camada de 1 centímetro ou meia polegada antes de acionar o boot, que é para quebrar todo o gelo. Você não pode correr o risco de ficar com uma sobra de gelo, depois pegar mais gelo à frente e acabar tendo um gelo que você não vai conseguir remover. Tá bom, gente? Essa é a diferença entre anti-ice e de-ice. Agora vamos para o nosso segundo assunto, que foi a festa maravilhosa que a ABU, presidida pelo meu amigo JJ, João José, fez para homenagear o Albrecht. Foi o 20º ENU. A ABU está comemorando 35 anos e fez este ano o seu 20º ENU, Encontro Nacional de Ultraleves. E foi lá no céu, no Clube Esportivo de Ultraleves, que nasceu ali próximo ao Autódromo do Rio, o antigo autódromo, né? Que com a implantação da Vila Olímpica foi forçado a mudar para onde está hoje, ali próximo a Santa Cruz. Continua sendo um lugar
muito agradável, como era o céu original, né? E a festa foi maravilhosa, começou no dia 28 e foi até o dia 31. 28, quinta-feira, 29, sexta-feira, 30 no sábado, foi o dia da homenagem ao Albrecht, e terminou no dia 31, no domingo. A quinta-feira, infelizmente, eu perdi, eu não consegui sair de São Paulo na quinta-feira, mas cheguei lá na sexta-feira pela manhã, e ainda há tempo de fazer uma palestra de segurança de voo. Eu fiz, a convite da ABU, eu fiz uma palestra de segurança de voo, que foi impressionante. Estavam todos lá, gente, lotou, mas não foi competência, foi sorte. Choveu tanto na hora da palestra que todo mundo veio para dentro do recinto da palestra, e a palestra acabou sendo um tremendo sucesso, pelo menos em frequência. Não, tô brincando, foi bem bacana. A gente falou lá sobre segurança de voo na prática. Foi bem bacana o nosso papo. Depois tivemos uma confraternização lá com os amigos. Eu fiquei muito contente, porque eu vi amigos que eu não via há anos. Vi vários amigos que eu não via há anos. Então foi muito gostoso o dia. E no sábado, que foi o dia da homenagem do Albrecht, o Albrecht infelizmente já está bem debilitado pelo Parkinson, e ele teve que chegar de ambulância, chegou com uma equipe enorme de enfermeiros e tal, e aí o JJ, o Bernard e as meninas da ABU, junto com o Abel deu uma força tremenda. O Abel é um produtor de mão cheia, acho que o melhor produtor do Brasil. Ele ajudou muito também, e fizeram uma homenagem ao Albrecht que foi fantástica. Foi uma emoção enorme, uma choradeira total, né? Porque é inevitável. Foi muito bacana, com alguns depoimentos da Patrícia, que trabalhou com ele anos lá na ABU, depoimento do próprio JJ, depoimento do Yuri, do filho do Albrecht. Foi muito bacana mesmo. E depois levaram o Albrecht para o gramado. Ele ficou em frente à pista, assistindo um show aéreo exclusivo para ele. A Mônica passou com o T-6 junto com o Yuri na ala, fizeram uma demonstração especial para o Albrecht. E depois decolou a esquadrilha Cell, que se juntou a eles e fizeram várias passagens lindas em formação com os T-6 junto com a esquadrilha Cell. Eu fiquei todo orgulhoso, claro, né? Estavam voando 2 alunos meus de T-6. Tanto a Mônica como o Yuri foram meus alunos do T-6. Eu fiquei extremamente orgulhoso deles. Os dois estão voando muito bem, divinamente bem. E o voo foi muito legal. E não só o Yuri e a Mônica, a esquadrilha Cell também está voando muito bem, fizeram um show maravilhoso, e estava um vento de través fortíssimo, um dia turbulento, um dia chato de voar. Mesmo assim, fizeram uma demonstração impecável que emocionou todo mundo. Então, parabéns também à esquadrilha Cell, uma esquadrilha muito bacana de RVs. Ah, detalhe, todo esse show foi narrado pelo Vadico, que é o melhor narrador de show aéreo do Brasil. Vadico, mais uma vez, deu um show lá. Foi muito bacana. Como sempre, a narração do Vadico é fantástica. O Dino estava lá, o ônibus dele com toda a estrutura, e abrilhantou bastante a festa. Eu imagino que o Albrecht não deve ter dormido nesse dia de sábado para domingo. Acho que ele não dormiu, porque até eu não conseguia dormir, porque eu fiquei pensando nos momentos que foram muito bacanas. E para quem não sabe quem é o Albrecht, o Gustavo Albrecht, que foi homenageado, ele foi um oficial da Força Aérea. Ele estava no traslado dos primeiros F-5 que pousaram no Brasil, na base aérea de Canoas. Depois ele foi servir no DAC, já era major, foi para o DAC. E foi lá que ele ficou tão conhecido na aviação esportiva, porque ele pegou a época de ouro do DAC, a época em que o DAC deu o maior apoio à aviação desportiva.
Naquela época estava lá o Neves de Moraes, Coronel Lande, o Major Albrecht, só vibradores da aviação esportiva, que nos ajudaram muito. Então o Albrecht foi o fundador da BUL, depois ele fundou o CAB, ele foi responsável, ele e o Lande, eles trouxeram os kits e os motores de 7 Christian Eagles, distribuíram aos aeroclubes com a obrigação dos aeroclubes construírem seus próprios aviões, para incentivar a construção amadora nos aeroclubes. Então eles fizeram muito pelo aerodesporto. Foi nessa época, inclusive, que se compraram os bueiros. Muita gente fala mal dos bueiros e tal, mas esse era um dinheiro, quem não conhece a história, esse era um dinheiro que ia ser perdido. Estavam implantando o Mercosul e tinham que equilibrar as balanças comerciais dos países. A Argentina tinha uma dívida enorme conosco. Então, cada ministério pôde fazer uma compra e o Ministério da Aeronáutica decidiu fazer a compra dos bueiros para incentivar os aeroclubes. Foi nessa época, na época que o Albrecht estava lá, que o Lande estava lá, que foram adquiridos os bueiros. Eles pediram para o Machado, lá do Rio Grande do Sul, eu acho que foi o Machado, não lembro quem foi o outro, talvez seja o Guaraci, acho que foi de Rio Claro, que foram lá, fizeram o voo, aprovaram a compra do avião e eles viabilizaram essa compra. Foram 500 aerobueiros. Isso deu um empurrão tremendo na formação básica de aviadores no país. Então o Albrecht é uma pessoa que fez muito, não só pela aviação, mas principalmente pela aviação desportiva. Essa homenagem foi mais do que merecida. Além dele ter voado, claro, com a gente no circo aéreo. Foi um tremendo de um piloto de demonstrações, voou conosco quase 10 anos no circo aéreo, como número 3 no T-6, e depois ainda foi voar na Esquadrilha Céu, colaborando para a implantação da Esquadrilha Céu. Então é um tremendo de um aviador que merece todas as nossas homenagens. Além de ser um amigo de primeira, um amigo irmão que eu adoro. Mas o resto do sábado, então, foi essa confraternização muito bacana. Inclusive, tivemos alguns lançamentos de livro lá. Eu aumentei minha biblioteca aqui, comprei 4 livros lá. Comprei 2 com o Geraldo. O Geraldo Souza Pinto estava lá. Ele é filho do Lili Souza Pinto. O Lili é o 9º piloto, o 9º comandante da Varig. Foi o 9º piloto a entrar na Varig. Ele entrou no início da década de 40 e o Lili escreveu o melhor livro de aviação que eu já li, o melhor livro brasileiro, né, editado aqui no Brasil de aviação que eu já li. É um livro fantástico, Assim se Voava Antigamente. Vocês têm que ler esse livro. Eu já falei desse livro quando eu entrevistei o Panda aqui para a gente falar da Varig. Esse livro é maravilhoso. Se algum dia vocês tiverem a chance, não deixem de ler. Então, eu tinha lido esse livro emprestado de um amigo. Eu tive a chance agora de comprar lá com o Geraldo, e comprei o livro do Geraldo também, né? A Trajetória de um Piloto. O Geraldo tem uma história linda na aviação. O Geraldo começou ainda na época dos DC-3 e veio se aposentar agora nessa última geração de jatos. Ele ficou até o final da Varig. Então tem uma trajetória linda. É a continuação da trajetória do pai. O Geraldo é irmão de um outro amigo nosso, que é o Fernando Pinto, que foi presidente da Varig, depois ele foi para Portugal e está lá até hoje na TAP. E ele consertou a TAP, ele é super admirado lá pela competência dele. É um tremendo de um aviador também. Eu voei muito ultraleve com ele no céu, lá no céu antigo. Ainda nos bons tempos de Armando Nogueira, que a gente passava as tardes fazendo churrasco com Armando Nogueira, Fernando Pinto, Andiara e vários outros amigos lá. Então, tive essa chance de encontrar com o Geraldo, comprar os livros com ele, e também o Max Fercondini. O Max Fercondini estava lá lançando o livro dele, que é Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Eu achei muito interessante o título. E o Max é um cara também fantástico. Ele passa metade do tempo dele aqui no Brasil voando e a outra metade na Europa velejando, entre a Europa e o Caribe.
ele sabe levar a vida. Então fez um livro bem bacana também. E eu ainda ganhei mais um livro da família Koff, do meu amigo Koff. Então voltei com 4 livros maravilhosos para casa. E aí no sábado à noite ainda teve um jantar de confraternização. Infelizmente eu não pude ir, eu já tinha um outro jantar marcado, mas eu soube que foi também bastante agradável. E depois o domingo foi o dia do Bota Fora, aí foi só um dia de confraternização o dia inteiro. Mas foi uma festa incrível, valeu muito a pena, quem foi não se arrependeu, foi uma festa muito bacana. Eu quero agradecer aqui mais uma vez o convite feito a mim, tanto para participar da festa como para dar a palestra. Quero agradecer o meu amigo JJ, agradecer o esforço do Bernard. O Bernard trabalhou muito para o brilhantismo dessa festa. Agradecer a todas as meninas lá da ABU que ajudaram o Bernard. E o Abel, que deu uma tremenda força. E a todos que colaboraram para essa big festa. Foi mais um ENU de sucesso. Os ENUs têm histórias de sucesso. Os poucos ENUs que eu participei, infelizmente não participei da maioria dos 20, mas participei de alguns, e todos foram um grande sucesso, uma grande ocasião para a gente confraternizar com os amigos e encontrar velhos amigos, né? Aqueles amigos que a gente só encontra em festa, mas que é sempre um enorme prazer. Então, esse foi o recado na nossa semana, mas eu quero terminar convidando vocês para o dia 25 lá em São Lourenço, que vai ser a abertura do JAB. O JAB vai ter abertura às 2 horas da tarde no dia 25, depois no dia 26, 27 e 28, as competições do primeiro fim de semana. No segundo fim de semana, nós vamos ter no dia 2, sexta-feira, 2, 3 e 4 de setembro, nós vamos ter mais 3 dias de competições com as provas restantes, né? A gente vai ter no primeiro fim de semana 4 modalidades e no segundo fim de semana mais 3 modalidades. Quem quiser saber mais sobre o JAB, entre no jogosaéreos.org.br. Lá tem mais informação sobre essa grande festa também. Então, por hoje é só. Nos vemos na semana que vem em mais um Air Sports. Um abraço a todos. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com os amigos. Um abraço a todos e até mais um Air Sports.